Vamos falar um pouquinho da questão da tortura. Gente, só em tempos mais recentes é que o direito internacional ele vai proibir a tortura, tá? A gente está falando de 1948, que é quando o direito internacional ele vai tocar nesse ponto e ele vai realmente proibir, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, que a tortura ela seja um meio de investigação, que vai proibir que a tortura ela seja um meio de você conseguir chegar a uma suposta verdade dentro de um determinado processo, ok? Inclusive aí vai entrar também a proibição de determinados testes médicos científicos em indivíduos. Nós temos vários relatos do período da Segunda Guerra Mundial com os judeus, né, que estavam ali com a sua liberdade totalmente tolhida, de experimentos médicos científicos nessas pessoas, que isso se equivaleria à tortura, ok? Bom, o que mais que eu vou trazer pra gente aqui dentro desse tema? Deixa eu ver aqui o que eu separei. Nós temos vários artigos, eu não preciso que vocês saibam todos, eu queria só que a gente fizesse algumas reflexões sobre alguns aspectos. Bom, um outro aspecto interessante, com certeza vocês já sabem, né? Quando a gente fala de direitos civis e políticos, nós estamos falando daquele direito de liberdade. Então a gente está falando da liberdade pessoal, a inviolabilidade da pessoa. Você não pode prender alguém sem ter um determinado procedimento que seja previsto em lei, que seja autorizado pelo poder jurisdicional. Então ele vai tratar disso também. A questão das prisões, né, que não podem ser arbitrárias, a liberdade de circulação, a inviolabilidade do domicílio, a inviolabilidade da correspondência, a inviolabilidade, a liberdade dos pensamentos e das opiniões. Então todos esses direitos clássicos que certamente você já conhece, eles vão ser tratados dentro desse pacto número 1 também. E o que é interessante é que a gente pode refletir sobre como é importante a laicidade do Estado quando a gente fala de liberdade do pensamento. Porque imaginem, se o Estado ele tem uma religião, vocês concordam que as pessoas que vivem ali naquele território, elas poderiam sofrer pressões psicológicas, econômicas, profissionais, sociais, por professarem um outro tipo de religião, tá? Então reflitam também sobre como que a laicidade do Estado ela está diretamente ligada a uma afirmação não ilusória, mas real, da liberdade de pensamento dos indivíduos, ok? Bom, tem um aspecto interessante eu queria trazer para vocês que diz respeito a censura prévia nos meios de comunicação, que esse pacto número 1, ele vai tratar também. Bom, quando uma pessoa ela trabalha para o Estado, ela tem esse dever de lealdade para o Estado, é um funcionário ali público e ela trabalha com informações sigilosas, é verdade que essa pessoa ela não pode divulgar aquelas informações sigilosas, ainda que ela tenha sido demitida, né, em virtude de um dever de lealdade para com o Estado. Porém, isso vale também para a imprensa. A imprensa ela pode ser censurada previamente por divulgar informações sigilosas. Essa é uma discussão extremamente interessante. Então, existe uma proibição de censura prévia aos meios de comunicação, ok? Porque entende-se que você só pode censurar caso quem esteja divulgando aquela determinada informação tiver uma obrigação de lealdade em relação ao Estado. E nisso nós tivemos várias discussões a respeito, né? E eu inclusive separei aqui uma dica de filme para esse período nosso, que é o filme The Post, A Guerra Secreta, com a Meryl Streep e o Tom Hanks, porque é uma história real e vai justamente relatar um julgamento muito interessante que teve nos Estados Unidos na década de 70, que chegou ao Superior Tribunal Federal dos Estados Unidos, que foi o julgamento do Pentagon Papers, que foram os documentos do Pentágono,
Então fica a dica aí pra gente complementar esse assunto do filme The Post, A Guerra Secreta, ok? Para vocês verem também. Bom, gente, eu acho, então assim, vai falar ainda do direito de reunião, né, o direito das pessoas se reunirem, vai falar a respeito do direito de constituição de uma família. São uma série de artigos, são 47 artigos, esse pacto número 1, e para mim basta essas reflexões que a gente já fez em sala e que a gente está fazendo aqui agora também, tá? Em relação ao pacto número 2, muda totalmente, né? É o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Pelo nome, você já sabe, em virtude também de uma das nossas primeiras aulas, que o conteúdo ele muda totalmente. Se em relação ao pacto número 1, o que eu precisava era que o Estado se abstivesse, certo? De se comportar de uma determinada forma, quando eu trago em questão aqui os direitos econômicos, sociais e culturais, eu preciso de uma outra atitude do Estado, certo? Aqui eu preciso que, contrariamente, ele haja. Então, a primeira reflexão que a gente faz é que o pacto número 2, ele vai tentar proteger classes e grupos sociais desfavorecidos em relação ao poder econômico prevalente, ok? E aí se requer, né, uma outra atitude por parte do Estado. Então é o Estado que tem que agir, é um Estado que tem que colocar em prática políticas públicas, programas públicos. E aí o que é importante, a gente não está falando de uma ação pontual que o Estado tem que adotar ou de uma mera abstenção. A gente está falando de um programa político que ele é composto por uma série de atos. E daí justamente a dificuldade da gente conseguir implementar os direitos econômicos, sociais, culturais, correto? Então, é diferente do Estado se abster de fazer uma prisão indevida, é diferente de eu dizer que é necessário que o Estado implemente transporte, saneamento básico, saúde, educação a todos. Isso eu preciso que o Estado ele se programe de uma outra forma, ok? Então daí a dificuldade da gente implementar realmente os direitos econômicos e sociais, culturais, enfim. O que eu pensei só da gente trazer aqui para vocês? Eu queria trazer apenas 2 pontos para falar da questão do direito ao trabalho, porque o direito ao trabalho ele vai ser tratado dentro do Pacto 2. Gente, parêntese, o Pacto 2 ele traz vários artigos iguais lá ao Pacto 1, tá? Ele é mais curto um pouquinho, depois se vocês tiverem curiosidade vocês podem dar uma olhada, e ele vai trazer, claro, direitos específicos atinentes a essa categoria, mas ele repete muitos direitos também do Pacto 1, por isso que eu vou querer trazer aqui pra gente só essa duplinha aí de direitos pra gente refletir. O primeiro deles é a questão do direito ao trabalho, porque ele realmente é uma pedra angular, né? O direito do trabalho, o Comparato vai usar esse termo, é uma pedra angular da construção de uma sociedade democrática. Então, quando eu falo de direito ao trabalho, eu estou falando sobre 2 aspectos. Eu estou falando seja de uma livre iniciativa econômica, concordam? Então, eu estou falando seja das pessoas que elas podem empreender uma atividade econômica de maneira livre. Estou falando daquelas pessoas também que vão, de maneira assalariada, se colocar dentro desse quadro organizacional, desse que iniciou uma atividade econômica. Então, eu estou falando desses 2 aspectos, tá? Bom, e um outro ponto também importante é a questão do direito à educação. Bom, deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha colocado para trazer para vocês. Dentro da parte lá que vai falar sobre a questão dos direitos, vai trazer vários outros direitos relacionados a esse. Então, por exemplo, a questão de você ter o mínimo para garantir uma existência digna, a questão do direito dos sindicatos, da criação de sindicatos, as condições justas e boas de trabalho, ok? Um salário que consiga manter um mínimo
de existência digna, como eu acabei de falar, em relação ao vestuário, à alimentação, à moradia. Então, todos esses direitos aí sociais que você certamente já conhecem de outras matérias, tá? E importante também a gente trazer aqui a questão da educação. O pacto, gente, ele vai falar de uma educação primária, uma educação secundária, uma educação de nível superior, tá? Apesar que essa nomenclatura no mundo todo, ela não é homogênea, o que é educação primária num país não é o que é educação primária em outros. Porém, o que basicamente o pacto vai querer dizer, né, e trazer, que a educação primária, ela deve ser gratuita e que a educação secundária de nível superior, ela deve caminhar para ser gratuita. Claro, né, gente, se todos tivéssemos acesso a uma educação de alto nível, de maneira gratuita, imaginem que isso não faria com a sociedade, né, com a cidadania, realmente. Então ele vai trazer em cena aqui essa questão da gratuidade do ensino. E depois o comparato ele vai trazer para interpretar, para comentar um pouco sobre essa questão do direito à educação, alguns dispositivos da Convenção do Direito das Crianças, porque ali ele vai elucidar de maneira muito mais profunda os objetivos da educação. Isso tem tudo a ver com direitos humanos, né? Para que você educa? Para que as pessoas estudam? E tem tudo a ver com a questão do direito do trabalho também. As pessoas estudam e as pessoas trabalham para contribuírem materialmente, espiritualmente para o mundo. A gente ensina para que aquelas pessoas elas possam aprender a viver em sociedade, para que elas possam aprender a desenvolver as próprias habilidades, a desenvolver a própria personalidade. A gente ensina para propagar uma cultura de respeito, de entendimento dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, né? Então a gente ensina para que essa pessoa ela possa se inserir no coletivo de maneira a contribuir. Então a educação ela realmente é um aspecto essencial desse pacto número 2, porque ele vai ser a base, né, da nossa convivência com os outros, com o meio ambiente e com o mundo. Bom, basicamente esse pacto ele é menor, ele é composto por cerca de 25 artigos, tá? Então, com isso a gente encerra o nosso primeiro bloco. Eu vou me comunicar com vocês a respeito da nossa prova, porque a nossa prova, o conteúdo vai até essa matéria de aqui. E se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo ainda fazendo uma revisão de tudo que a gente viu, levantando os pontos principais, ok? As perguntas da prova vão ser ao estilo dessas perguntas que eu fiz aquele outro vídeo para responder. E é isso, pessoal. Gostaria que a gente pudesse interagir mais. Vou estar online no horário das nossas aulas, sempre às terças e quintas-feiras. E sempre à disposição no e-mail, no SGA e qualquer outro meio de comunicação que vocês tenham. Ok? Até a próxima e boa noite!